Olá pessoal, bem-vindo ao canal Supercrédito, o seu canal informativo. Pessoal, vou trazer informações para você neste vídeo. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, dê seu like, coloque seu comentário. Bolsonaro edita MP que restringe concessão de benefício assistencial e pode excluir 500 mil pessoas. Essa MP restringe a concessão do benefício de prestação continuada, o BCP. Vou trazer essas informações aqui para você e também vou trazer um resumo sobre o benefício BCP, o benefício de prestação continuada, o que é e como faz para conseguir esse benefício. Fique ligado no nosso vídeo e vamos à matéria. Bolsonaro edita MP que restringe concessão de benefício assistencial e pode excluir 500 mil. Texto limita o pagamento do benefício de prestação continuada, BPC, a quem tem renda de até 1/4 do salário mínimo. Artigo da Lei do Auxílio Emergencial permitia elevar linha de corte a meio salário. Brasília, a poucas horas do fim de 2020, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória restringindo novamente a concessão do benefício de prestação continuada, BPC, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, a quem ganha até 1/4 do salário mínimo. O texto tem vigência imediata e, como antecipou o Estadão Broadcast, pode excluir cerca de 500 mil brasileiros que teriam acesso à assistência, caso o critério de renda fosse ampliado como vinha sendo estudado anteriormente. Essas pessoas terão de recorrer à justiça para obter o benefício. A medida não era unânime dentro do governo, gerou embate entre ministérios e deve provocar polêmica no Congresso Nacional, sobretudo com o fim do auxílio emergencial a vulneráveis, o temor de aumento nas taxas de pobreza no país e uma demanda maior por programas sociais no país. Um aumento gradual do valor, como queriam o Ministério da Cidadania e uma ala da área econômica, teria custo adicional de 5,8 bilhões de reais ao ano. A área que cuida da parte fiscal dentro da economia foi contra e saiu vitoriosa. O texto é assinado por Bolsonaro, pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e pelo secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, ministro em exercício durante as férias de Paulo Guedes. A MP restringe o BPC novamente a quem tem renda domiciliar, até 1/4 de salário mínimo por pessoa, equivalente a R$ 275 a partir do novo piso de R$ 1.100 que passa a valer em 1º de janeiro. Essa regra já estava em vigor em 2020, mas um artigo da Lei do Auxílio Emergencial permitia elevar a linha de corte a meio salário mínimo, conforme o grau de vulnerabilidade. O decreto de regulamentação, porém, não foi editado, o que tornou o dispositivo sem efeito. O parlamento já tentou mais de uma vez ampliar o alcance do BPC, sendo que a última investida, aprovada em março de 2020, gerou uma crise na equipe econômica e precisou ser vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. Os congressistas haviam estendido os benefícios aos idosos e pessoas com deficiência com renda até meio salário mínimo, independentemente do grau de vulnerabilidade, o que teria um custo adicional de cerca de 20 bilhões de reais ao ano. Com o veto do presidente, o BPC ficou sem regra de concessão a partir de 2021, o que deixaria o governo sem base legal para autorizar novas inclusões no programa a partir de 1º de janeiro. Por isso, a nova MP precisava ser editada até 31 de dezembro, para não deixar ninguém desassistido. Técnicos do Ministério da Cidadania e do INSS tentaram costurar um decreto para regulamentar as novas concessões. A ideia era manter o critério de 1/4 de salário mínimo como regra geral, mas permitir a ampliação dessa faixa de renda a 1/3 ou meio salário mínimo quando a vulnerabilidade fosse maior. A medida iria ao encontro de uma decisão já proferida pelo Supremo Tribunal Federal, STF, que declarou o critério de renda insuficiente para classificar, sozinho, se a pessoa é ou não vulnerável. Como revelou o Estadão Broadcast em setembro, a mudança permitiria a inclusão de quase 500 mil pessoas no BPC, com o custo adicional de 5,8 bilhões de reais ao ano.
O gasto a mais seria compensado com a redução de custos com a judicialização e com medidas de combate às fraudes, que podem poupar até 10 bilhões de reais. O BPC é hoje o benefício mais judicializado da União. A avaliação entre defensores da ampliação era que, ao padronizar as regras e aderir a entendimentos de decisões já dadas por juízes, o benefício seria pacificado e haveria economia de recursos. A medida poderia, por exemplo, incorporar decisões já transitadas em julgado, como a que exclui a renda destinada à compra de remédios do cálculo do critério de acesso. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, a equipe econômica não entendeu como suficiente a indicação da economia com menos ações na justiça para compensar a elevação permanente de gastos. A decisão frustrou técnicos que trabalhavam na remodelagem da política. O entendimento dessa ala inclusive é o de que os beneficiários vão acessar o BPC pela via judicial, de forma desorganizada, o que é mais custoso para os cofres públicos. Nas últimas semanas de dezembro, a MP virou uma batata quente dentro do governo, pois tem custo político elevado. Ao sinalizar com o endurecimento das regras de uma política social, que tem penetração em regiões como Norte e Nordeste, Bolsonaro pode desagradar aliados recém-conquistados no Centrão, bloco de partidos que passou a dar sustentação política ao presidente. Algumas fontes de dentro do governo já dão como certa uma mudança da MP no Legislativo. Um grupo de trabalho para elaborar diretrizes para a revisão do BPC. O objetivo é mapear possíveis fontes de fraude ou de concessão e manutenção indevida do benefício assistencial e traçar, a partir desse diagnóstico, um plano para efetuar as reavaliações. O BPC custa hoje cerca de 62 bilhões de reais e alcança 4,9 milhões de brasileiros. O benefício é um dos mais judicializados da esfera federal, com uma profusão de decisões flexibilizando o entendimento sobre o que deve ou não ser computado no critério de renda para receber a ajuda. Embora seja uma despesa relevante no orçamento, o BPC não passou até hoje por um amplo pente fino, como o que foi feito nos pagamentos de auxílio-doença. Já houve descobertas pontuais de pessoas falecidas ou com renda superior ao limite recebendo o benefício assistencial, mas a tarefa do grupo de trabalho será traçar um plano de revisão com maior alcance e que possa ser incorporado de forma permanente à rotina de trabalho dos órgãos. A portaria interministerial que cria o grupo foi publicada no Diário Oficial em 29 de dezembro e passa a valer a partir de 1º de fevereiro de 2021. A medida chega no momento em que, de um lado, cresce a demanda por gastos sociais, e de outro, o governo tenta buscar espaço num orçamento já apertado para fazer as políticas. O grupo terá 4 membros titulares, representando a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o INSS e a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Os representantes terão 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, para apresentar o estudo, que deverá contemplar o diagnóstico de fontes de fraude e concessão indevida, o escopo da revisão, os critérios de priorização dos benefícios a serem revisados, as fases de operacionalização e o cronograma de reavaliações periódicas do BPC. Agora eu vou trazer informações sobre o BCP, o que é e como receber o benefício de prestação continuada. Fique ligado. BPC. O que é e como receber o benefício de prestação continuada? Finanças pessoais. Devido à realidade econômica do país, muitas pessoas ainda vivem em situação de pobreza. Entretanto, para atenuar essa condição presente na vida de muitos brasileiros, o governo oferece diversos programas de assistência social, como o BPC. Porém, a obtenção do BPC tem mudado com o passar dos anos, e é importante estar atento a elas para que não impactem o seu planejamento financeiro. O que é BPC? BPC é o benefício de prestação continuada, uma espécie de pensão paga pelo governo a pessoas com deficiência de longa duração, também idosos. A ideia é proporcionar uma forma de subsistência para quem não pode trabalhar para obter seu próprio sustento. O valor integral do benefício é de um salário mínimo. Entretanto, quem for aposentado por invalidez e precisar de assistência permanente tem direito a um adicional de 25%. Qual a diferença entre o BPC e o LOAS? O BPC também é conhecido como LOAS, sigla para Lei Orgânica da Assistência Social.
Mas há algumas diferenças essenciais entre a LOAS e as pensões e aposentadorias convencionais. A primeira delas é que o beneficiário não precisa ter contribuído ao INSS para ter direito ao BPC, justamente por ele ser um benefício assistencial. Em contrapartida, o beneficiário não receberá 13º salário. Além disso, em caso de óbito, o benefício irá cessar. Com isso, não será convertido em pensão por morte. Como funciona o BPC? O BPC foi criado para atender pessoas de baixa renda que não têm como se sustentar por meio do trabalho. Nesta hora, cabe ao Estado garantir que o indivíduo consiga viver com dignidade e condições fundamentais para a manutenção da sua saúde. Mas este benefício social se aplica apenas a um grupo de pessoas. Requisitos para receber o BPC. Para o BPC-LOAS, a lei entende como deficientes as pessoas com doenças de longa duração, ou seja, mais de 2 anos. E esta deficiência pode ser tanto física quanto mental, sensorial e intelectual. Também existe um limite de renda familiar para receber o BPC. Só estão aptas a receber esta pensão as pessoas abaixo da linha da pobreza. Por isso, é analisada a renda do grupo familiar em que esta pessoa está inserida. Se for demonstrado que a família teria como manter o indivíduo, ainda que com uma renda baixa, o benefício será negado. A lei determina que o benefício será devido quando a renda for inferior a 1/4 de salário mínimo por pessoa, o que, com o salário mínimo de R$ 998, representa R$ 249,50 para cada um. Quem deseja receber o BPC precisa seguir alguns passos. O primeiro deles é se cadastrar e a sua família no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. A solicitação do benefício deve ser feita pelo Meu INSS, ligado ao site da Previdência Social ou aplicativo disponível para aparelhos Android e iOS. Nele, o usuário deverá selecionar a opção Requerimento Agendamento INSS. O candidato ao benefício precisará preencher ainda um formulário de requerimento do benefício de prestação continuada da assistência social BPC e composição do grupo familiar. Documentos exigidos na solicitação do BPC. Podem ser solicitados alguns documentos na fase de cadastro, como procuração ou termo de representação legal, caso a solicitação seja feita por terceiros. Documento de identificação com foto. CPF do procurador ou representante, se houver. Documentos para atualização de cadastro ou atividade. Documentos que comprovem a deficiência, atestados médicos e exames, por exemplo. Foi possível saber mais sobre o BPC? Deixe suas dúvidas nos comentários abaixo. Pessoal, o presidente Jair Bolsonaro está cavando, entendeu? A própria sepultura agora em meados de 2022. Vamos ter, entendeu? Novas eleições para presidente da República. Lógico que ele vai querer se candidatar ao segundo mandato. E você, que foi prejudicado por esse senhor aqui, tenho certeza que não vai votar nele no ano de 2022. Cada dia que passa, esse senhor, ele abre a boca para falar milhões de besteira. Pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Supercrédito, ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, deixe seu like, coloque seu comentário, fique com Deus, tchau, tchau.